no deserto, pois Saulo precisava decidir se ia se preocupar com o sustento das suas barrigas ou que deveria se preocupar com a palavra de Deus e confiar nela. Jesus Cristo é o maná que desceu do céu. E ele falava essas coisas e vendo que o coração do povo judeu estava semelhante a uma pedra, que ele já tinha optado em não aceitar a Jesus Cristo, ele foi mais além. E olha o que Jesus disse. João 6, 32, 33, 35. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Alguns acreditaram e muitos murmuraram. E falou mais: os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eita, aí abriu um abismo enorme entre o povo que estava ali na sinagoga. Entre Jesus e o povo. Os discípulos certamente botou a mão na cabeça. Agora não tem mais jeito, não. Era a predição de Jesus. Sim, que ele sacrificaria a si mesmo para prover vida eterna a qualquer um que a recebesse. E assim Jesus fez. Então os judeus, repare bem o que os judeus fez, os judeus começaram, preste bem atenção. Os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer, está lá em João 6, 52, 58, como pode esse homem oferecer a sua carne para comermos? Aí Jesus disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira, é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Dá para inventar isso na história? Quem é essa genialidade que inventou uma coisa como essa? Qual é a crítica textual que consegue derrubar um texto desse? Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras nunca, nunca irão passar. Jesus é a verdade.
Jesus é o caminho. Jesus é a vida. A escolha, como a gente vai responder, é nossa. A esse apelo que Jesus faz às nossas mentes e ao nosso coração. Esse é o Jesus Cristo que se apresenta a mim e a você. O verdadeiro maná que desce do céu para nos alimentar e saciar verdadeiramente a nossa fome. A nossa fome que nós temos hoje nos leva à morte. Esse maná, se comido, nos leva à vida eterna. É por isso que é necessário você comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo, para que você tenha vida e vida em abundância. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Nós estamos seguros, estamos firmados numa rocha inabalável, uma rocha que ninguém consegue destruir. Pode estudar em Harvard, pode estudar em Cambridge, pode estudar em Oxford, em Hillel, em qualquer universidade do mundo, nas grandes universidades do mundo. Pode esmiuçar de todas as formas as palavras de Deus, mas elas permanecerão para sempre. E tudo mais se findará. E Jesus continuará sendo o que ele foi, o que ele é e o que ele sempre será, o Salvador do mundo. É por isso que Paulo disse: ó morte, onde está a minha vitória? Se o meu Senhor não ressuscitou dos mortos, em vão é a minha fé. Essa é a nossa esperança. Nós não vamos abrir mão dela, de hipótese alguma. Sabe por quê? Porque o que o mundo nos apresentou até hoje não tem força de persuasão suficiente para contrastar com a grande verdade que Deus apresentou ao mundo e demonstrou ao mundo: Jesus Cristo. Nós costumamos fazer cercados, muitos cercados. No campo da religião nós temos muitos cercados, onde as pessoas afirmam: se você não estiver aqui, você não estará salvo. Se você não estiver aqui dentro desse outro cercado, você não estará salvo. Se você não estiver aqui nesse outro cercado, você não estará salvo. O homem cria muitas denominações cristãs, mas não tem cercado algum que consiga tirar a sua salvação se Jesus a lhe concedeu. O nosso grande artífice e construtor, aquele que não falhou um só milímetro, aquele que, sabendo o plano, o projeto, o desdobramento do que seu pai tinha planejado para ele, não rejeitou por um só instante. Pediu até o Pai, se fosse possível, afastasse aquele cálice, mas que faça conforme a sua vontade. E foi a vontade do Pai que produziu para mim e para você a grande obra do universo proposta por Deus: nos salvar da nossa cegueira total espiritual, nos salvar e nos resgatar. Essa é a palavra que o mundo pós-moderno não gosta.
do nosso lamaçal de pecados, nos resgatar, nos limpar com o sangue do seu Filho, que foi crucificado numa cruz e derramou por mim e você, e nos resgatar para sempre da morte eterna. Essa barba branca, esses cabelos ficando brancos, um dia eles serão para sempre rejuvenescidos. As falhas do rosto, os cabelos que caem, a voz que vai ficando cada vez mais frágil, será para sempre fortalecida. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque essas primeiras coisas já passaram. E passaram por quê? Porque Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, venceu todas elas, para a glória do Deus Pai. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Tenha certeza, a convicção, a plena certeza que o nosso Senhor nunca falhou. E tenha a certeza e a convicção que a morte que lhe colocará no túmulo, Ele vai lhe resgatar para a vida eterna, para sempre. E a alegria dele, o desejo dele, não é que determinado segmento seja salvo, é que todos sejam salvos. Isso para a glória de Deus. A forma que isso tem que acontecer é a forma como você, concluindo, vai responder ao seu Redentor, ao seu Salvador, porque só Ele tem palavras de vida eterna, mas ninguém na história teve, e nunca nenhum homem da história terá. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe seu like, faça seu comentário. Nós estamos sempre à sua disposição. Fica com Deus.